de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Agora põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Pede para ela essa chuva de graça. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Só você. Esse foi o grande problema de Jericó. Se fechar em si mesmo. E o pior que isso, achar que eles estavam certos. Quantos de nós, meu Deus, dá vontade de pegar assim e arrebentar pessoas aí, né? Está errando e você fala que está errado e a pessoa fala, eu sei, mas eu quero continuar. O problema é meu. Meu Deus, o que fazer com uma coisa dessa, com uma criatura dessa? Semana passada, eu fiquei alguns dias fazendo um curso de PNL, Programação Neurolinguística. E lá tinha assim um super psicólogo, ele é o cara, né? Ele tem filosofia, psicologia, 4 mestrados, 1 doutorado e mais 4 pós-graduação, né? Ele foi em Padre Valdeiro no chinelo, né? Nós só temos só um cursinho ali, outro cursinho aqui, foi mais no chinelo, né? E eu cheguei para ele e perguntei, professor, o que a gente pode fazer com um paroquiano que não quer mudar? Você que é formado em tantas coisas, estudou fora do Brasil, diz para mim se tem alguma coisa para fazer. Ele dizia, olha, padre, não tem o que fazer. Todo o princípio da psicologia e da espiritualidade parte quando a pessoa reconhece que ela precisa mudar. E para reconhecer que precisa mudar, precisa reconhecer que a gente é ser humano, que a gente não é perfeito, que a gente é erra. Pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Meu irmão, diga lá. Você é pecador, meu filho. E é assim mesmo e pronto, meus amigos. É assim mesmo e pronto. Esse foi o grande problema de Jericó. Fechar-se em si mesmo e achar que está certo, que todo mundo está errado. E que ninguém pode se meter na nossa vida, a gente pode fazer o que a gente quer e ninguém tem nada com isso, né? Porque nós estamos certos e prontos. Quantas vezes na paróquia a gente constrói os muros de Jericó também? Quando o movimento acha que só aquele movimento está certo e pronto. Ah, se outro movimento se mexer com o meu movimento, meu Jesus misericordioso. Quando alguém acha que é dono da verdade e pronto. Quando alguém acha que não tem mais o que aprender e pronto. Isso gera depressão, meus amigos. Quando você achar que não tem mais nada para aprender, significa que você está dizendo para a sua cabeça que não precisa mais crescer. Isso gera depressão. Quando você achar que está bom e não tem mais nada para fazer, para aprender, isso gera depressão. E assim foi com Jericó. O egoísmo, a inimizade, o fechar-se em si mesmo e achar que estavam certos. E podiam fazer o que quisessem fazer. Por trás disso existe o pior pecado que existe. Qual será que é? Quem acertar, o Padre Volta dá um cheque de R$500 depois, né? Qual será que é? O orgulho. Eu estou certo, eu que sei, eu que entendo, né? E ninguém tem nada com isso. Eu que sou o dono da verdade. Isso aconteceu com Jericó. Reconstruíram aquela barreira, aquela muralha, construíram a inimizade, afastaram o povo. Né? E essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Participar do centro de Jericó é algo muito profundo demais. É algo dinâmico, é movimentar essa espiritualidade dentro da igreja. E até quando vai precisar movimentar essa espiritualidade dentro da igreja? Até quando? Até a gente morrer. Se você não quer mais movimentar essa espiritualidade,
já encomende o seu caixão, porque já está na hora de você morrer. Não tem como o ser humano dizer, basta, tá bom, não preciso de mais nada. Não tem como. Não tem como. A gente vai precisar crescer até o fim da vida, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Vamos precisar crescer até o fim da vida. E o cerco de Jericó serve para isso, para dar essa movimentada, para ressuscitar aquilo que de repente está quase acabando, está morto, para renovar essa espiritualidade dentro da igreja. Se eu fosse Deus, é que eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu perguntaria para todas as pessoas que estão participando do cerco de Jericó, sejam sinceros, do que você precisa se libertar? Do que? Não dá para ir na onda, né? Tem o cerco de Jericó, eu vou e pronto, mas nem sei do que eu preciso me libertar. Eu vou porque é chique. Eu vou porque o pessoal vai ver que eu estou lá, é bonito isso, né? Eu vou porque ela bate palma, levanta a mão, né? Eu vou porque o Padre Walter vai ver que eu estou lá, isso não basta, não é suficiente, meus amigos. Do que você precisa se libertar? Já é o primeiro passo da cura. Trazer para a consciência que eu não sou perfeito e que alguma barreira precisa ser derrubada. No meu trabalho, na minha casa, no matrimônio de vocês, não no meu matrimônio, no de vocês, nos meus estudos, no meu namoro, no meu noivado, vai saber aonde. Do que eu preciso me libertar? Eu não tenho vergonha de falar para vocês. Muitas vezes eu construo um cerco de Jericó em volta de mim. Eu tenho uma tendência de querer sempre levar a minha vida do meu jeito, e eu não gosto que ninguém se meta com as minhas coisas. Se eu programei isso, eu vou fazer isso e pronto. Se eu organizei desse jeito, vai ser assim e pronto. Mas Deus vive puxando o meu tapete para eu aprender que é a vontade dele e não a minha, e que eu preciso derrubar esta barreira do meu mundinho. Eu gosto do meu mundinho. A gente quer que todo mundo cuide de nós. Esse é um dos princípios da cura. Quando eu aprendo a cuidar de mim mesmo, a cura acontece, a libertação acontece. A gente quer que todo mundo cuide de nós, que todo mundo seja responsável por nós, que os nossos amigos liguem para nós. Liga você primeiro. Que fulano venha te visitar, vai visitar você primeiro. Que fulano pergunte como você está, pergunte você primeiro. No fundo parece que o ser humano não quer se libertar. Porque se libertar tem um preço. O preço da responsabilidade, de crescer, de falar eu sou uma pessoa mais liberta. Deus vai exigir mais de quem é mais liberto. Por isso às vezes é melhor não ser liberto, porque Deus não vai exigir. Quantas vezes eu digo para Deus assim, Senhor do céu, eu queria tanto não saber as coisas que eu sei, porque é tão bom às vezes não saber de algumas coisas, porque se você peca e não sabe que é pecado, não é pecado. E o padre é pior ainda, porque o padre sabe que é pecado. Se você erra e não sabe que é errado, não é errado. Porque para pecar e para ser errado tem que ter consciência. E às vezes é melhor que a gente não soubesse das coisas. Do que você gostaria de ser liberto? Deus precisa libertar você de alguma coisa? Qual barreira que precisa cair? Quem sabe no seu casamento você acha que só você é o certo? Quem sabe lá na sua casa, só a senhorinha é a certa também, E o coitado do marido não tem direito de falar, de sugerir nada, Quem sabe? Do que você precisa se libertar? Estamos refletindo hoje sobre a preguiça. Quando a gente fala de preguiça, a maioria das pessoas já pensa em preguiça física, em preguiça material, Dormir um pouquinho mais, descansar um pouquinho mais.
ter preguiça de ir caminhando para a igreja, né? Eu moro 2 quadras, mas eu não consigo ir a pé, né? Melhor que eu vá de carro, né? E depois me torne uma coisa fofa, né? Admirada por todos, que é a coisa mais linda do mundo, né? A preguiça que estamos falando aqui não é essa preguiça gostosa, às vezes que nos dá aquela vontade de dormir um pouquinho mais, né? Aquela vontade de descansar um pouquinho mais. Não estamos falando dessa preguiça física. A preguiça mais difícil é a preguiça espiritual. E o que significa a preguiça espiritual? Esse pecado capital que leva a outros pecados, que pode vir a se tornar pecado mortal. Pode vir a se tornar pecado mortal. A preguiça espiritual, ela vai além. É aquela preguiça que coloca dentro de você: ah, eu não preciso mais crescer. Tá bom até aqui, né? Ou pior do que isso, tá bom rastejar. Tá bom andar para baixo, né? Tá bom caminhar no chão, na miséria. Essa é uma preguiça espiritual muito grave, porque Deus não te criou para viver na miséria. A preguiça espiritual é aquela, né? Eu posso fazer de qualquer jeito que tá bom, né? Que tá bom. No início do casamento eu até caprichava para fazer a comidinha para o meu marido, né? Agora ele não merece mais, né? Ele não merece mais, né? Faça de qualquer jeito, fica bom, quer comer, que coma. Não quer comer, vai comprar comida na rua, né? Mais ou menos desse jeito, né? A preguiça espiritual é aquela falta de zelo, aquele desleixo, aquele relaxo. Eu rezo de qualquer jeito, né? Eu me visto de qualquer jeito. Aí depois reclama que o marido está olhando para o lado, né? Eu arrumo meu cabelo de qualquer jeito, né? Eu rezo de qualquer jeito, eu faço comida de qualquer jeito. Essa é uma preguiça grave e que precisamos superar. Essa preguiça espiritual, meus amigos, porque ela é muito grave. Não dá nos tempos que nós estamos vivendo querer fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Não dá. Não dá para participar da missa de qualquer jeito. A gente não cresce assim. Não dá, meus amigos. Deus não nos criou para ficarmos andando de cabeça baixa, olhando para o chão, vivendo as misérias. A preguiça espiritual é aquela que muitos de nós temos, que a psicologia vai chamar de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou vivendo assim, Gabriela. Dá vontade de matar uma pessoa desse jeito, né? Aí eu sou assim mesmo, né? Se ela quisesse, me aceite, né? Quando casou, sabia que eu era assim, né? Aí eu sou assim mesmo, né? Se ele quiser, me aceite, né? Eu fui sempre assim, né? O Walter falou que começa às 11 horas, né, Gabriela? Nem sabia disso. Nem sabia disso. E isso é um pecado grave, meus amigos. Isso é um pecado grave, né? Nós nascemos para crescer. Vamos, com todo o amor do nosso coração, acolher o nosso Jesus. As suas preces subindo para as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, as suas necessidades, e Ele recebendo neste momento todas as nossas preces, os nossos pedidos. Te pedimos, Jesus, queima toda a doença que foi escrita nestes papéis.
Peça para Jesus, você que pediu cura de doença, queima Jesus com o fogo do teu espírito. Todas as doenças físicas, mentais, todas as doenças espirituais. Queima Jesus toda falta de fé. Queima Jesus todo problema neurológico. Queima Jesus tudo aquilo que não vem de ti. Queima Jesus todo problema espiritual. Queima Jesus todos os resquícios